dentro dessa perspectiva, entendemos que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando através desta palavra e nos ensinando como viver piedosamente, para que nós vençamos todas as hostes do mundo espiritual. Emocionalmente, nós estamos muito ligados à vida espiritual. É impossível, eu repito, é impossível nós vivermos uma vida espiritual sem termos uma vida emocional saudável, ou vivermos uma vida emocional sem termos uma vida espiritual saudável. Preste atenção, porque isso é muito poderoso, e eu quero que você fique comigo até o final nesse pensamento, porque nós vamos discorrer algumas coisas aqui muito importantes. E de fato o que eu vou falar aqui talvez seja confrontador, mas você precisa aprender a controlar a atmosfera espiritual ao seu redor. Tem uma frase que eu sempre cito: 60% das nossas emoções são controladas por nós mesmos. 40% das nossas emoções são controladas por indivíduos que estão ao nosso derredor. Se você não aprende a controlar a atmosfera ao seu derredor, você corre um sério risco de ser influenciado. Alguns meses atrás, eu acredito que 2 ou 3 meses, acho que foi há 3 meses atrás, nós tivemos um culto unificado aqui com a caravana de Feliz Natal. E quando eu passei, eu estava mexendo no som, eu passei aqui no fundo, eu vi um ser maligno sentado ali naquele canto. E ele estava com uma prancheta, e na prancheta ele tinha 5 nomes, e ele escrevia mais, e de fato eu só vi os 5 primeiro. E dos 5 nomes que eu vi, 3 realmente aconteceu o que Satanás estava fazendo, escrevendo o nome deles para militar contra eles na mente. Quando eu perguntei para o Espírito Santo, eu me assentei lá atrás e disse assim: Espírito Santo, me faça entender essa visão. Porque o Senhor me mostrou esse ser maligno com a prancheta escrevendo nomes, e o Senhor me deu 5 primeiros nomes que estava na lista. E o Espírito Santo de Deus me disse: essas são pessoas que o Deus desse século está tentando sedar o entendimento para morrerem espiritualmente. Perdoe-me falar, mas nós já temos vivido essa experiência. Graças a Deus, 2 dos nomes ainda estão lutando, estão tentando. Mas infelizmente o mundo espiritual é real. O que acontece no mundo espiritual traz uma influência muito grande para a nossa vida emocional. Quem já não amanheceu naquele dia de Eleusa, que do nada você amanhece angustiado? Parece que aquele peso emocional, aquele peso espiritual, você pensa: meu Deus, será que esse dia vai dar certo? Será que eu vou fazer alguma coisa hoje e as coisas vão se organizar? Será que vai acontecer? De alguma forma nós amanhecemos alguns dias da nossa vida assim. E isso é nada mais e nada menos do que, preste atenção, o mundo espiritual trazendo influências sobre a nossa vida emocional. Assim como a nossa vida emocional produz sobre o nosso mundo espiritual uma expectação muito grande. Vou repetir o texto. Paulo diz assim no verso 4: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O verso 5 diz: destruímos argumentos. Algumas versões aí que diz sofisma, é isso? Tem alguma versão aí que diz sofisma? Meu Deus, vocês não fecharam a Bíblia não, né? Ah, tá. Porque aqui nós só prega de Bíblia aberta, irmão. É a Bíblia que prega, eu só estou lendo ela. Tem alguma versão que diz sofisma? Não. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu vou ler de novo para você entender. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu paro aqui e vou fazer uma rápida explicação. Destruímos argumentos e toda pretensão
que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofisma é um tipo de pensamento que se apresenta como verdadeiro. É um tipo de pensamento que se apresenta como real. Mas de fato, baseado nos argumentos, aquilo que parece ser real ou verdadeiro, não é. Repito, não o é. Preste atenção, porque quando Jesus é desafiado por Satanás lá no deserto, estando jejuando há mais de 40 dias, olha o que é sofismo para você entender. A Bíblia Sagrada diz que Satanás chega diante de Jesus e diz assim: você não é o Filho de Deus? É ou não é verdade que ele era Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, então ordene que essas pedras se transformem em pães. O argumento de Satanás parece ser um argumento verdadeiro, mas Jesus pela palavra, por isso que a palavra de Deus completa a palavra. Jesus pela palavra diz: mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás tenta de novo Jesus e diz assim, leva ele ao pináculo do templo, no cume mais alto, e diz: está vendo tudo isso? Se você é o Filho de Deus, pule daqui. Jesus, pela palavra, olhe bem, Satanás pela palavra diz para Jesus: porque está escrito, dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Aí Jesus diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Diga para quem está perto de você: cuidado com os sofismas. Muito cuidado. Tem muita coisa se apresentando como de Deus e não é de Deus. Opiniões arrogantes, diz ali na versão. Muita coisa que se apresenta como de Deus e de fato não é de Deus. Por isso que Paulo continua dizendo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Onde está o conhecimento de Deus? Na palavra. Repito, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo. Cativo é escravo, preso, todo pensamento. Uau! Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se você não pensa segundo a palavra, o seu pensamento não está cativo. A nossa vida precisa ser paramentada na palavra de Deus, para vencermos todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Até aqui tudo bem? Diga comigo, isso é mundo espiritual. Eu nem comecei a falar sobre emocional, esse é só o mundo espiritual. Mundo espiritual é isso. Nós precisamos entender que Satanás age em esferas. Por isso a nossa atmosfera precisa ser mudada constantemente. Quando eu percebo que uma situação não está bem, quando eu percebo que aquele dia não está bem, quando eu percebo que os meus resultados não estão bem, o que eu faço? Eu entro numa guerra no mundo. E vou te dar uma notícia: só tem uma forma de entrar numa guerra no mundo espiritual: em oração. É impossível entrar numa guerra no mundo espiritual sem oração. Jesus Cristo está uma noite inteira orando, e quando ele desce do monte, atravessa o mar da Galileia, ele chega num lugar chamado Gadara. E quando ele chega em Gadara, de longe, um louco, um homem que era considerado louco pelo seu povo naquele tempo, vem ao encontro de Jesus gritando: o que eu tenho contigo? O que eu fiz contra você para que você venha me atormentar?
Na verdade não era o homem em si, eram as regiões celestiais, eram as potestades dos ares, eram os demônios territoriais que agiam naquela área, que estava falando com Jesus. E Jesus diz assim: sai-te deste corpo. Ele diz assim: por favor, não nos manda embora daqui. Sabe por quê? Porque espíritos malignos prestam conta para alguém que está acima deles sobre aquilo que eles estão fazendo no mundo espiritual. Eu vou falar. E nós que somos a imagem e semelhança de Deus, será que estamos prestando conta para Deus daquilo que estamos fazendo no mundo terreno? O que esses demônios não querem é ter que dar conta de um resultado frustrado. Por isso eles dizem assim: não nos manda embora daqui, nos tire daqui e nos mande para aquela manada de porco. E a Bíblia diz que Jesus ordena, e eles saem daquele moço e entram na manada de porco, e os porcos se jogam dentro do mar. O mundo espiritual existe. Diga comigo: o mundo espiritual existe. E ele influencia a minha vida emocional. Nós temos falado muito sobre vida emocional, e hoje o Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. Nós vamos mudar a atmosfera ao nosso derredor, porque nós precisamos viver a plenitude daquilo que Deus estabeleceu. Precisamos começar a nos empoderar da plenitude daquilo que Deus estabeleceu. Precisamos melhorar as coisas ao nosso derredor. Precisamos melhorar as situações ao nosso derredor. E como faremos isso, pastor? Lutando no mundo espiritual com as armas que Deus já nos deu e que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando Jesus um dia, eu li o texto de Marcos capítulo 5. Um dia Jesus está passando e uma mulher ouve falar que Jesus está ali. Mas antes desta mulher, Jesus já havia se encontrado com um chefe da congregação, e a Bíblia diz que aquele moço chama Jesus, esse mestre da sinagoga chama Jesus para ir até a casa dele, porque a filha dele está enferma. E quando Jesus sai para ir ao encontro, uma outra mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos vem ao encontro de Jesus e toca nas suas vestes. Jesus tem que parar para atendê-la. Mas enquanto Jesus para atendê-la, algo acontece lá na casa de Jairo. A menina morre. E a notícia que chega até Jairo é: a sua filha morreu. A sua filha morreu. E quando Jesus está conversando com a mulher, ele ouve alguém dizer: não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Ele para a conversa, o diálogo que ele está tendo com a mulher, e diz assim: se você crer, hoje ainda verás a glória de Deus. Outras versões diz: se você crê, tudo lhe será feito. Quantos estão comigo? Jesus sai daquele lugar de encontro com a mulher, e com a tristeza de Jairo aumentada no seu coração. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo e entra para dentro para orar, meu Deus, estou até com medo de falar isso, mas vou ter que falar. Diga para quem está perto de você: coisas grandes só podem acontecer quando a atmosfera espiritual na sua vida estiver livre. Pastor, não é só orar? Olha para mim, só orar não resolve o problema. Repito, só orar não resolve
Problema. Porque Jesus poderia ter chegado de Eleusa naquela casa e dito: vamos juntar todo mundo e vamos fazer uma. Mas pelo contrário, Jesus manda todo mundo. Percebe isso aqui? Estou falando que a revelação é muito forte, eu estou com medo de falar. Tem muitas das nossas orações que não são respondidas, ou coisas extraordinárias que Deus já era para ter feito e ainda não aconteceu. É porque nós estamos envolvidos na atmosfera errada. Não, você não entendeu não? Nós estamos envolvidos na atmosfera errada. A casa está cheia de carpideiras. Sabe o que eram as carpideiras? Mulheres pagas para chorar em velório. As carpideiras ganhavam dinheiro chorando por alguém que não conhecia ou não alimentava nenhum tipo de sentimento. Diga para quem está perto de você assim: cuidado com as carpideiras na sua vida. Tem gente que está só se alimentando da sua dor. Tem gente que está só se alimentando da sua dor, mas na verdade não estão contigo na batalha. Vou repetir. Tem gente que só está alimentando da sua. O ganha-pão daquelas mulheres era a dor do outro. Se alguém morria, elas tinham salário. Se alguém morria, elas tinham salário. Alguém morria, então elas eram contratadas para chorar. E elas faziam isso muito bem. Tem muita gente dizendo que está chorando contigo. Tem muita gente dizendo que está andando com você, que está batendo nas suas costas e dizendo: conta comigo. Mas são carpideiras. Elas não estão lá por você. Elas estão lá por aquilo que você pode proporcionar para. Cuidado com as carpideiras. Todo ambiente de milagre, você precisa entender isso. As carpideiras têm que ser mandadas. Mas tem 20 anos que eu conheço. Crescemos juntas. Crescemos juntos. Não deixe as carpideiras, porque enquanto elas estiverem lá, o milagre não pode acontecer. As carpideiras estão torcendo para dar tudo errado, porque elas vão se alimentar da sua frustração, da sua dor, da sua mágoa. Elas vão se alimentar disso. Perceba isso, e eu vou falar isso com muita clareza. Paulo diz: destruímos todo pensamento, sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Jesus ainda faz mais uma coisa. Ele tem 12 discípulos, quanto? Mas ele entra na casa com os 12 e manda embora todo mundo. Mas no quarto, segura, ele não entra com 12, ele entra com 3. Você já leu o texto? Pedro. Vocês lembram? Quem é os 3? Pedro, João e Tiago. Ele chama esses 3 homens e diz assim: os outros fiquem aí fora. Nós vamos entrar no quarto agora, porque tem um milagre para acontecer. Mas no quarto não pode entrar o Tomé, que só acredita colocando. Eu vou falar tudinho. Com quem você anda aliando os seus propósitos? Jesus não vai naquela casa apenas
para satisfazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai agora é que Jesus retorne, porque a sua filha está. Jesus vai para cumprir um propósito e mostrar que Ele é Deus. Mas para cumprir um propósito tem muita gente que não dá para ir conosco. Entenda isso em nome de Jesus Cristo, porque enquanto você não entender, você vai ficar carregando ciclos. E carregando ciclos. E voltando nos mesmos ciclos. E voltando nos mesmos. Porque tem pessoas que não poderão compartilhar contigo do propósito. Jesus tem 12 discípulos. Quando ele chega na casa, ele manda as carpideiras ir embora. Aquelas pessoas que só estavam ali para se alimentar da dor de Jairo. Quando Jesus vai entrar no quarto, ele filtra outro grupo. O problema é que a gente não aprendeu a filtrar os grupos com os quais nós podemos compartilhar o que Deus nos deu. Carregamos todo mundo para dentro do nosso propósito. E às vezes estamos levando um Judas que vai nos trair lá na frente. Às vezes estamos carregando um Tomé que só acredita se tocar. Às vezes estamos carregando aqueles 2 discípulos que quando Jesus morre no 3º dia, retornam para Emaús. Como é que você tem entendido que a atmosfera que você cria, que você controla, proporciona os resultados que você vai ter? Me perdoe, irmão, não sou orgulhoso não, mas não é para todo mundo que eu conto meus propósitos. Não é com todo mundo que eu abro o meu coração. Isso não é jactância nem orgulho. Isso é saber quem está caminhando comigo para dentro do mesmo propósito. O que eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus Cristo, é que se nós não caminharmos com pessoas com as quais estão caminhando na mesma visão de propósito, você pode viver muito tempo retardando o extraordinário de Deus sobre a sua vida, porque você abre coração para quem não está caminhando na mesma direção, você conta sonhos para quem não está andando na mesma direção, você abre o seu coração para pessoas que torcem para não dar certo aquilo que Deus estabeleceu para você. Você precisa aprender a controlar a atmosfera espiritual ao seu derredor. Essa atmosfera espiritual existe, sou eu que controlo ela. O que Jesus está fazendo na casa de Jairo, irmãos, é dizendo: eu vou controlar a atmosfera espiritual dessa casa, porque senão milagre não pode acontecer, o extraordinário não pode se revelar. Ele olha para aquele povo e diz: sai todo mundo. E parece ignorância, irmão, o cara que não é dono da casa mandar todo mundo ir embora. Eu fico apaixonado por esses que ficam aí. Jesus era o amor em pessoa, Jesus amava. Irmão, a mentalidade de amor que nós temos hoje não tem nada a ver com o amor de Jesus e o amor de Deus, nada a ver. Eu vou ministrar um sermão chamado 3 Amores, e eu vou reproduzir ele aqui também. Eu vou pregar ele lá e vou pregar ele aqui também. Amar a Deus, a si mesmo e o próximo. Nós vamos quebrar muitos tabus a respeito disso, porque às vezes nós ficamos sofrendo dentro de um mesmo ciclo muito tempo, porque eu tenho que amar. Jesus amava tanto essa família que ele diz: para fora todo mundo que não vai fazer parte desse. Jesus amava tanto o sacerdócio que ele chega e desce a bicuda em tudo na frente do templo, bate nas mesas, joga no chão as coisas. Pastor, mas que tipo de amor é esse? É o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor, que preza primeiro pelos princípios. O que Jesus está fazendo na frente do templo é: o sacerdócio não vai ser destituído enquanto
não manifestar a graça. Porque quem está se corrompendo lá não é os vendedores da porta do templo, são os sacerdotes, que tem o selo de cada animal que podia ou não podia vender. Então o que os sacerdotes fazem? A Jaqueline só me dá 10% de imposto. Eu faço uma proposta para a Rose. Rose me paga 15%, que eu descarto os animais para venda aqui na frente do templo da Jaqueline para vender os seus. Corrupção generalizada no meio religioso daquele tempo. E Jesus chega e diz: ninguém vai mexer com a estrutura e o propósito que Deus estabeleceu na terra. Quantos estão me entendendo, irmão? Você está conseguindo me acompanhar no raciocínio? Só que nós não conseguimos quebrar vínculos, nós não conseguimos quebrar ciclos. Eu imagino o Jairo preocupado, dizendo: esse cara é meu vizinho há 20 anos, olha o que esse Jesus vem aqui na minha casa fazer, mandar o povo embora? É meu amigo de infância. Como é que Jesus chega aqui e manda todo mundo, coloca todo mundo para correr? Porque Jesus tem um propósito, e tem muita gente que não está no mesmo propósito, e o extraordinário não se manifesta enquanto pessoas que não carregam o mesmo propósito que você estiver andando com você. Eu falei que eu tenho alguns dias remoendo esse sermão, não queria pregá-lo facilmente assim, não. A atmosfera criada ao nosso derredor, somos nós os responsáveis em controlar ela. Paulo diz que nós temos ferramentas necessárias para destruirmos toda a fortaleza no mundo espiritual. E que ferramenta é essa? A oração. Mas agora e no mundo físico? Um não anda sem o outro não, querido. Os dois andam juntos. Nós oramos e destruímos fortalezas no mundo espiritual. Mas no mundo físico, a nossa passividade acaba nos prejudicando. Aí você pode orar 10 anos. Você pode fazer oração de 3 horas por dia. Você pode fazer jejum de 24 horas, 3, 7 dias, 21 dias, 40 dias. Que não vai resolver? Porque para que o extraordinário de Deus se manifeste ou se revele, é preciso que você traga para dentro do seu propósito pessoas que estão na mesma direção. Eu sou pastor de todos, pastoreio mais de 100 pessoas, mas para compartilhar do meu propósito, eu coloco pessoas, ou seleciono pessoas a dedo. Por quê, pastor? Porque o senhor não confia? Não, porque eu sei em quem está caminhando comigo na mesma direção. Aprenda isso aqui nessa noite, em nome de Jesus. Coloque isso em prática na sua vida emocional, e você vai ver que quando você conseguir equilibrar essa parte emocional da sua vida com essa parte espiritual da sua vida, os seus resultados serão extraordinários. Os seus resultados serão extraordinários. Repito o que eu disse no começo: Jesus tem um segundo filtro para entrar para dentro do quarto. Quem vai entrar para dentro do quarto? O pai e a mãe, João, Pedro, Tiago. Os outros fiquem aqui. Jesus está sendo mal? Ele está sendo ruim? Porque normalmente quem não está alinhado ao mesmo propósito pensa assim: fulano é mais amigo de Beltrano, o pastor dá mais oportunidade para ciclano, não sei quem. Olha para mim, para você entender, em nome de Jesus Cristo. Entra dentro do quarto quem? O pai, a mãe e 3 dos 12. Eu sempre cito essa frase: Jesus tinha 500 discípulos. Quantos? Nós conhecemos muitos 12 apóstolos, mas Jesus tinha 500.
Quando Jesus seleciona para andar com ele, ele escolhe 12. Um dia eu ouvi alguém dizendo assim: Jesus, Deus encarnado na terra, ainda errou na escolha. Não, ele acertou na escolha. Porque na cruz ele diz assim: era mister que tudo isso acontecesse. Jesus foi intencional ao escolher Judas. Tinha que se cumprir o que Isaías havia profetizado. Então Jesus tem que escolher Judas. No meio de 12, Jesus escolhe 3 para entrar com ele no quarto. Escolhe esses mesmos 3 para subir com ele no monte da transfiguração. Mas na hora de recostar a cabeça, tinha um só que ele fazia isso: João. Sabe por quê? Porque Jesus sabe em cada esfera dessa atmosfera que ele pode agir e trabalhar. Não estou dizendo para você acabar com as suas amizades não, e mandar embora e nunca mais volte na minha casa. Eu estou dizendo para você que você precisa aprender a dividir. Quem são as pessoas que vão estar alinhadas em cada esfera do seu propósito? De alguém me disse assim: pastor, o senhor falou um negócio aí, não tem medo do fulano contar não? Eu disse: não, eu fiz intencional. Eu sei qual informação que eu quero que chega e qual que eu não quero que chega. Parece que nós temos medo da vida, como se nós devêssemos alguma coisa para alguém. E a única pessoa que nós devemos alguma coisa chama Jesus Cristo de Nazaré. O que minha mãe fez por mim a vida inteira, eu devo para ela honra, e eu vou honrá-la até o final da vida. E nada mais do que isso. É bíblico. Agora, a Deus eu devo o quê? A minha? Só que nós nos preocupamos com o que vão pensar de nós, com as decisões que estamos tomando, com as escolhas que estamos fazendo. O que o A vai pensar? O que o B vai pensar? Mas será que o B vai continuar sendo amigo meu do mesmo jeito? Olhe para mim para você entender. Quando Deus quiser te levar a viver o extraordinário, entenda uma coisa: alguns filtros serão necessários para que a sua atmosfera espiritual seja uma atmosfera espiritual produtiva. Glória a Deus. Estou animado com esse rapaz, né? Traz ele mais vezes para o culto, irmão. Nós precisamos de uns glórias sim. Vamos nos colocar de pé, por favor. Diga para quem está do seu lado assim: em cada esfera do seu propósito, algumas pessoas caberão nela, outras não. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu desfiz todo o plano da Rose. Em cada esfera do seu propósito, pessoas caberão nele e outras. Por isso que é preciso você tomar muito cuidado com quem você abre o coração, com quem você conta os seus sonhos, para quem você compartilha dos seus propósitos, para quem você abre a sua alma. Jesus está dizendo: o que vai acontecer aqui nesse quarto não é para todos, é só para alguns ver. Aí Jesus entra no quarto, senta na cama do lado da menina, pega na mão dela e diz: Talita, a ti te digo, levanta. E a menina levanta. Ele pega a menina e diz assim para os pais: aqui está a sua filha. E os discípulos, por que Jesus não fala nada para eles? Sabe por quê? Porque os discípulos estão ali para entender e aprender com o mestre
que aqui que eles vão fazer lá na frente, eles estão tendo a experiência agora. Tem pessoas que irão andar contigo no mesmo propósito. Tem pessoas que irão andar contigo na mesma visão. E ele vai extrair toda a experiência da caminhada. Porque lá na frente pode ser que ele ou ela continue aquilo que você começou. Sabe o que eu estou dizendo aqui nesta noite em nome de Jesus Cristo? Que chegou o momento de nós pararmos. E aí não me leve a mal, por favor, de gastarmos tempo com quem não está alinhado ao mesmo propósito. Porque nessa perspectiva de ser agradável, você está colocando em risco o propósito de Deus para a sua. E o propósito é maior do que tudo. O propósito é maior do que tudo. Quando nós caminhamos rumo ao propósito que Deus estabeleceu, preste atenção, nós iremos lidar com esses dois campos na nossa atmosfera, espiritual e emocional. Na espiritual nós temos uma arma que destrói tudo. Está no texto, irmão, não é incontestável. Agora, na vida emocional, somos nós o responsável em controlar a atmosfera ao nosso derredor. Com quem você tem feito alianças? Com quem você tem aberto o coração? Com quem você tem falado dos seus propósitos? Se abre o coração para gente pessimista e tudo que vai fazer não dá certo. Tem gente que às vezes vem em mim tirar alguma informação. Eu sou muito positivo. Aí tem gente que vem em mim, mas será que foi certa a decisão? Foi certíssima. Vocês nem sei como é que está. Mas tem gente que quer que você entre na mesma atmosfera espiritual que ele, emocional. Ei, para cima de mim não. Porque eu sei em que atmosfera eu estou. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com as pessoas com quem nós fazemos aliança. Estamos abrindo o coração para quem não acredita no nosso propósito. Estamos contando os nossos sonhos para quem não acredita nos nossos sonhos. Sabe como nós abrimos aqui a igreja de Sinop? Em 20 ou 30 dias no máximo. Depois que nós já tínhamos colocado toda a perspectiva de como abrir, onde abrir, viemos em Sinop, olhamos o salão. Aí eu abri o coração para a igreja. Orem comigo, porque nós estamos num propósito. Aí eu convoquei os irmãos da nossa igreja para entrar no... Pasme você, mas tinha gente lá que era notório que não estava caminhando no mesmo propósito. Tinha pessoas lá que era visível, que não acreditavam no projeto. Mas eu só abri o meu coração e contei o propósito depois que já estava tudo estabelecido, porque eu já estava numa esfera em que eu podia compartilhar com mais. Algumas esferas eu tinha que filtrar com quem compartilhar. Eu tinha que falar com o Espírito Santo de Deus ao invés de abrir talvez o meu coração para alguém. Julião. Não vai entender. Por isso que eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus. Chegou o momento de alinharmos a nossa vida espiritual com a nossa vida emocional. Paulo diz que nós temos uma arma poderosa para destruir todo pensamento, para destruir toda altivez de espírito, para destruir todo sofisma que se levanta. Que ferramenta é esta? Palavra? Quando alguém disser para você que não, corra na palavra e pergunte para ela o que ela diz a respeito disso. Quando alguém disser para você, fulano ou beltrano está errado, corra na palavra de Deus
e verifique antes de fazer um julgar. Quando alguém disser para você, não vai dar certo, corra na palavra de Deus e veja qual que é a opinião que a palavra de Deus dá. Eu tenho certeza e tenho convicção em nome de Jesus que nós viveremos um tempo em que nós abraçaremos abundantemente aquilo que Deus tem para nós. Mas enquanto nós não destruirmos alguns dos nossos mais épicos conceitos a respeito de algumas coisas, nós não conseguiremos viver esse extraordinário. O extraordinário de Deus nem sempre vai acontecer para a multidão. Muitos saberão o que Deus fez na sua vida, mas nem todos compartilharão daquilo que Deus está fazendo. É isso que está acontecendo no quarto, na casa de Jairo. Jesus está dizendo: muitos saberão e ficarão sabendo daquilo que eu fiz na sua vida, mas são poucos que compartilharão dessa experiência e dirão: eu estava lá, eu fiz parte da história.